Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que eu tenho certeza que achava o tempo todo que o monstro era o próprio Victor Frankenstein. Não. Não? Eu tenho certeza também, Tan. Polêmica. Já pensou? Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Dri. E Dri, tava pensando aqui, viu? Que bom que você é uma pessoa tão bondosa que não se importa com a aparência das pessoas. Que bom pro Paulinho. Olha aí. Isso é um toque especial da Dri. Isso é verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol. E Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Você preferiria andar no gelo, num trenó puxado por cachorros, ou você preferiria ficar numa cabana passando frio, fazendo experimentos sozinha? Eu não preferiria ficar observando uma família por tanto tempo. Que medo, gente. Galera, que medo. Ah, não, isso é legal, pô. Eu faço isso da sacada da minha casa. Não, é que ele era pequenininho, discreto. É fácil ficar observando sem ser notado. Pois é, né? Sem ser notado. Gente, que absurdo. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Paulinho. E, Paulinho, it's not alive. It's not alive. Que frustrante. Nossa, Cadê? nossa, Eu tive que muito procurar no YouTube a cena é. pra completar a minha memória. Mas nós estamos aqui, gente, eu acho que esse episódio vai ser curto, pra tanto que a gente quer compartilhar sobre esse livro. Vai fazer parte 1, parte 2, parte 3. Um livro curto, mas assim, voltamos aos clássicos, a gente tá se deleitando nos clássicos que não lemos na nossa infância, adolescência, ou sei lá quando que as pessoas liam esse livro, estão lendo na vida adulta, na meia-idade, né, podemos dizer. Estamos lendo alguns clássicos aqui, antes tarde do que nunca, porque lemos nesse mês Frankenstein, de Mary Shelley, um super clássico, super referenciado em tantas obras, tem tantas coisas que a gente fala do nosso dia a dia, quando algo é meio emendado, quando a gente faz meio assim um projeto misturando coisas de outros projetos, a gente sempre vai falar, é tipo um Frankenstein e tal. Cara, é muito louco, é muito citado, né? Faz parte do nosso vocabulário, virou adjetivo pra muita coisa, agora a gente conheceu a verdadeira história, que eu já vou adiantar, era muito diferente do que eu imaginava. Eu fui só me surpreendendo, eu falei, ué, cadê aquilo? Por que é assim? Cadê? Não sei o que tem e tal. Mas a gente vai contar as nossas experiências de ler Frankenstein de Mary Shelley no literário desse mês. Tá aí, é Frankenstein ou Frankenstein? Eu sempre falei Frankenstein. A minha é Time. Eu sempre falei Frankenstein também. Ah, mas vocês estão falando o nome em alemão, eu tô falando o nome em português, do jeito que eu leio Desde Frankenstein. muito pequenininha, isso aí quando seria aparecia, Tem, né? Ele quando fala aparecia no filme lá do Hotel Transilvânia, eu falava Você Frankenstein. não era pequenininha quando surgiu o Hotel Transilvânia, nem vê. Tá, o Hotel Transilvânia não. Mas quando eu ouvia falar, eu falava Frankenstein. Frankenstein? Eu acho que eu sempre falei Frankenstein. Eu sempre falei Frankenstein. Olha não sei só. por quê. Ok, já tiramos a primeira polêmica da frente. Vamos continuar. Primeira de muitas. Né? Eu acho que esse livro é tão rico, não só o livro, mas toda a história que envolve. Acho que eu queria começar fazendo aquele preâmbulo inicial, assim, para localizar em quando ele foi escrito e a importância que ele tem para a literatura, para vários estilos, né, da literatura, ou vários gêneros literários, como ele foi importante na formação literária da época e que isso reverbera até hoje. Então vamos comentar um pouquinho sobre a Mary Shelley. Pronto. E a origem desse livro, porque a Adri falou que ficou maluca ao estudar a vida da Mary Shelley. Eu até escrevi, a gente tem um grupo, né, no nosso Telegram, onde a gente comenta sobre os nossos livros, e eu tô fascinada pela história da Mary Shelley. A história de vida dela, eu fui atrás, eu ouvi vários podcasts. Que não é uma história bonita, né? Digamos assim, não é um conto de fadas. É muito diferente de muita coisa. É uma loucura. Gente, eu li várias biografias, fui em vários podcasts, tem até um filme com a Ellie Fanning, na Disney, né? Acho que tá na Disney.
Não, essa obra ela é tão importante que, assim, tem várias adaptações da história do Frankenstein quando eu falo da história do livro, né, do Frankenstein todo. Depois vão surgindo obras paralelas, vão criando novos personagens, né, que estão no nosso Mais ou imaginário. menos o que fizeram com o Drácula. A edição de vocês tem uma introdução da própria Mary Shelley? Nossa, nosso livro não tem nada Tem de nada. Não, mas eu tava introdução. falando do filme que tem na Disney, é o filme sobre a história Então, da isso que eu Mary tô falando, Shelley. o universo é tão grande que, assim, já existem obras sobre a história da escritora, porque, assim, ela foi muito importante mesmo na história da literatura, né? Cara, mas olha, quando eu tava lendo o livro, eu não sabia quase nada, absolutamente quase nada, sobre a Mary Shelley. E a primeira coisa que me saltou aos olhos foi quando eu pesquisei, a primeira coisa que eu vi foi que a Mary Shelley escreveu esse livro quando ela tinha 19 anos. E eu com 19 anos, eu acho que eu até conseguiria criar uma historiazinha de terror com 19 anos hoje, mas por conta do todo o background que a gente tem de filme, livros, histórias, internet e tudo que tem por aí. Inclusive, né, criado por pessoas como a Mary Shelley, né? Pois é. Só que a Mary Shelley não tinha nada disso em 1818. E ela tinha algumas histórias de fantasma, tanto que o livro que surge a família nesse momento. dela, né? A mãe então. dela era escritora, né? Aí que eu queria chegar. Tipo, com certeza a cabeça dela, a formação dela já tinha muito a ver com o universo literário. Mas é porque eu cheguei crua com esse sentido, assim, de como que uma menina de 18 para 19 anos conseguiu criar uma história tão bem encaixada, tão bem escrita. No começo do século XIX. Com palavras muito bem colocadas. Cara, ela usa umas palavras muito rebuscadas. Inclusive, na própria criatura tem umas palavras muito rebuscadas ali e tal. E aí eu fico, cara, legal, uma menina que é cult e intelectual. Aí eu fui pesquisar sobre a vida dela. E, cara, a vida dela é muito maluca. Assim, é muito... E ela fazia parte da aristocracia inglesa, né? Ela não era qualquer pessoa que resolveu escrever. Ela tinha formação, tinha família. Ela só tinha o Lord Byron como amigo, sabe? Um dos maiores poetas ingleses, né? Não, inclusive a história maluca dela começa muito antes disso, começa do nascimento dela, né? Porque a mãe dela era uma escritora e o pai dela é um filósofo, político, escritor também. Só que eles tinham umas ideias já lá em 1800 muito adiantada pra época. Tanto que eles não casaram. Eles só casaram depois que a mãe tava grávida e eles moraram em casas diferentes. Nossa, a mãe tinha... olha isso. A mãe era toda feminista, ela é tipo, reconhecida como uma das mães, uma das criadoras, uma das fomentadoras do feminismo na época. Então eles moravam em casas separadas. Olha que louco isso, em 1800. E daí quando a menina nasceu, quando a Mary nasceu, 10 dias depois a mãe teve uma infecção, ela morreu, né? E aí a menina cresceu sem a mãe. Só que ela cresceu, aí ela foi morar com o pai, né? E ela cresceu lendo os livros que a mãe escreveu, todo o pai. E ela cresceu aos pés do pai ali, que recebia muitos escritores, muitos filósofos, muitos políticos. Então ela cresceu com essa áurea de escritores boêmios indo pra casa dela. E só que aí o pai casou, né? O pai casou com a vizinha, porque, enfim, ele não queria ficar sozinho, queria criar as meninas. Aí teve filho, a vizinha tinha outros filhos, aí ela criou nesse ambiente, assim, de, tipo, madrasta, sabe? Assim, então ela não curtia muito. E nesse momento, a casa dela sempre tava cheia de muito escritor. E aí o pai recebeu um escritor com a esposa, e o escritor tinha 21 anos, que é o Percy Shelley. E ele se apaixonou pela Mary Só quando que ela ele, tinha 16 anos e ele tinha 21. Só que ele era... Ele era casado. Ele era casado com uma filha, inclusive. Só que Não, casado dizem... e tinha uma filha. E tinha uma filha. Obrigado. Ele era casado e tinha Porque uma nunca filha. se sabe, né? O negócio é tão maluco, assim. Então, mas dizem assim, a história, e eu pesquisei bastante, vários podcasts, várias literaturas, diz que foi um amor, uma paixão daquelas arrebatadoras, assim, avassaladora de cara, dos dois, assim. Sim. Só que o pai não aprovou, por mais que o pai era todo liberal, tinha toda aquela áurea, né? Tem limite, tem limite. com minha filha não, né? Com minha filha não. E aí os dois fugiram. Ficaram 2 anos fugindo, vários lugares, foram para vários países na Europa. Aí ela engravidou e nesse meio de caminho, a primeira esposa dele se mata. Do Percy Shelley se mata, que é a Harriet. Aí até então, eles que casaram e o pai não aceitava a filha casada com o Percy de jeito nenhum. E aí eles foram pra Suíça, em Genebra, em 1818, pra passar o verão lá, com os amigos e tal. Só que nessa época, 1818, foi conhecido como o verão muito longo, né? Porque teve atividade vulcânica na Indonésia, Na verdade, isso afetou... foi o ano sem verão. Foi o ano sem verão. Por conta da atividade vulcânica que teve na Indonésia e tal, essas coisas, então afetou muito o clima na Europa, No principalmente hemisfério ali, norte, né? em geral, assim, foi
um ano muito atípico muito e assustador. bizarro. Então as pessoas ficaram... Aí eu tava falando pros meus filhos agora, né? Imagina vocês com seus amigos na Suíça, dentro de casa, não podia sair porque a única coisa que te esquentava era a lareira, que tava muito frio, mas você estava na casa de Lord Byron, que tem um monte de livro. Sem internet, né? Tem que lembrar que não tinha internet, não tinha TV, não tinha nenhuma outra fonte de informação que não fosse os livros que estavam na prateleira. Exatamente. E é legal porque, assim, são amigos que compartilham da mesma paixão por livros e por escrever e tudo isso. Então, deve ser uma coisa muito louca, né? E numa época em que as pessoas leem ainda. E que as pessoas tinham criatividade pra contar histórias, né? Sim, sim. E aí, quando eles cansaram de ler as histórias, na verdade, assim, eles decidiram começar a ler histórias de fantasmas. fantasma, Histórias por que não, assustadoras né? em volta da fogueira, né? Jovens reunidos, Até hoje a gente faz isso. Quem lendo nunca, histórias né? de fantasmas. Daí eles falaram assim, pera, a gente sabe escrever também, né? Por que a gente não escreve? E começaram a fazer apostas entre eles sobre histórias que eles poderiam escrever. E nisso, ela teve a ideia, a partir Não, na de verdade, ela travou, né? Tava Isso. todo mundo escrevendo É. ideia e ela travou. Ela falou, E "Ei, ela, que ai, história? gente, que eu tipo vou de contar?" elemento assustador que eu posso pensar e tal. Acho que de tanto pensar nisso, né, amor? Isso, de tanto ficar matutando, de tanto ler os livros e ficar pensando nisso, ela foi dormir uma noite e teve um pesadelo. Um pesadelo com algo relacionado a um corpo inerte sobre uma mesa, alguns acontecimentos sobrenaturais em volta e tal, e aquele corpo sendo animado, né, ganhando vida. E acorda assustada depois, ela conta isso, né, em outros escritos dela, ela acorda assustada nesse momento e tem a ideia, como seria se nós tivéssemos a capacidade de gerar vida. De gerar vida. Isso era num momento louco em que a isso. medicina estava avançando muito, estava entre as duas revoluções industriais, então, assim, já tinha muita coisa acontecendo na área da ciência, da tecnologia sendo desenvolvido, e a medicina, eu vi até uma curiosidade, nessa época, né, não tinha nem acontecido a primeira transfusão de sangue, que foi acontecer exatamente em 1818, mas para ela se tornar segura ainda levaram muitos anos para isso fazer sentido. Então, assim, a medicina estava engatinhando e ela começou a pensar, e se com esse né, avanço cara? de medicina Muito toda, louco tinha um isso, amigo médico e tal, né, ele fazia Ele parte tava da ali na aristocracia. casa também, um amigo médico, né? É. E ela também tinha perdido a filha dela, né? Sim. A filha dela morreu prematuramente. Então, você imagina aquela culpa da mãe, de não ter podido cuidar. O filme que vocês falaram com a Ellie Fanning é muito fiel à história dela. Claro, tem os floreios ali e tal, mas é um filme muito bom no sentido de explicar bem a biografia dela. E você, estudando, você vê bem isso, que ela não teve uma vida fácil. Apesar dos pais dela terem uma fama e serem benquistos e tudo. O pai dela não era bom pagador também, né? Isso todas as... teve... A literatura fala que o pai dela tinha problema com dinheiro mesmo. É mó bom gravar com vocês, né? Porque eu nunca sei dessas coisas até vir pra essa gravação. A gente gostou e foi pesquisar, né? As coisas não Não, mas caíram é no bem colo bacana. sozinho. E aí, pros ouvintes que tiverem interesse na história dela, tem um outro filme que, assim, é mais floreado com a Julia Roberts, que é O Segredo de Mary Shelley, que aí mistura o Frankenstein com o Médico e o Monstro. É interessante a história, não é... As não é histórias ruim realmente, e uma tal. faz muito lembrar a outra, né? Elas se conversam então. de Sim, alguma No maneira. caso, a Julia Roberts é a Mary Shelley e ela vai trabalhar na casa do Dr. Hyde. Ai, pronto. Mas aí nessa noite de verão, desse lugar de verão é que surge, verão, assim, entre aspas, tá? Os ouvintes não Sem estão vendo. verão, na verdade. Porque verão sem verão é que nasce a história do Frankenstein. Só que assim, falando pra vocês que a história da Mary Shelley pra mim é muito curiosa, porque aconteceu muita coisa depois na vida dela. Assim, Ela que passou de amante pra mulher, né? Sim, mas que o ganhou marido... o sobrenome. mas antes dela passar de amante à mulher, o marido já tinha arrumado uma casa pra primeira mulher dele morar perto dele e estava grávida dele. De novo, entendeu? Então, assim, você vê que não tinha deixado, mas não tinha É deixado. meio bagunçadinho, né? Então, né? E aí ele sugeriu um amante pra ela. Enfim, até o final da vida dela foi uma bagunça. Foi perrengue. Assim. Foi. Assim, gente, muita bagunça. E aí a gente pode ver que aí agora, conhecendo um pouco mais sobre a história dela, eu li primeiro o livro, depois que eu fui pesquisar sobre a história dela, mas eu consigo ver vários traços do livro dela sobre coisas que ela passou na vida, sabe? Na infância dela, até Sim. quando ela escreveu. É muito louco Alguns isso. traumas, né? E algumas crises que ela viveu estavam presentes lá. Mas ela lança esse livro, então, na época,
anonimamente. Ela decide não colocar o nome por alguns motivos, né? Que na verdade, assim, existem suposições dos motivos dela não ter usado o nome. O mais óbvio é que uma autora mulher não seria respeitada no meio literário. Outra é por ser filha de quem ela era, ou casada com quem ela era e tal. Tanto que ela deixou o novo marido dela, o Percy Shelley, fazer a introdução, né? O prefácio do livro, mas ele não assinou o livro todo. Então o livro foi lançado sem o nome dela. Devia ser muito bonito, né, Carol, esse moço, né? Porque, nossa, o que falam dele na literatura. E olha só, uma curiosidade sobre o Percy Shelley, pros ouvintes aí, tomara que o Tan e a Carol peguem aí, mas o Percy Shelley, ele era poeta, ele escrevia muitas coisas também, ele foi muito divulgado até depois da própria morte dele, e um dos poemas que ele escreveu muito famoso é o Osmandias. E esse poema, ele foi fundamental pro episódio onde tem 10 estrelas no MDB. Eu não sei se tem outro episódio de série que tem 10 estrelas no MDB do Breaking Bad, chama Osmandias, que foi o episódio que a gente mais gosta de todos e foi o Percy Shelley que escreveu. Não posso falar, que é um grande spoiler de Breaking Bad. Então, inclusive, o poema é um spoiler do Breaking Bad. Tá na última temporada. Depois você pesquisa no MDB. Mas fala em off aí, mano. Só pra mim. Só pro Chico. Em off, hein, Chico? Em off. E então o livro é lançado, inclusive não se chamava só Frankenstein, era Frankenstein ou o Prometeu moderno, que é inspirado no mito de Prometeu, que formou o homem, depois não deu o fogo, aí roubou o fogo, deu pro homem, que era o fôlego de vida e tal, e o homem usou o fogo tanto para o benefício quanto para a destruição. Então ela reimaginou esse mito, esse conto e criou o Frankenstein, lançando, assim como eu já falei, anonimamente. Inclusive, gente, eu vou falar pra vocês, esse ou aí me confundiu pra caramba. Porque a gente comprou a gente comprou um livro na farmácia, foi muito baratinho. Então, quando a gente estava no Brasil. Quando a gente estava no Brasil e tal. Então não tem nada dessas coisas. Não aí prefácio, o título tem... é só Frankenstein. Daí quando eu fui buscar no audiolivro pra ouvir enquanto eu fazia minhas caminhadas, tava lá. Ou Prometeu. Eu falei, pronto, é outro livro agora. É outro livro. Aí eu ficava procurando. Eu falei, Paulinho, amor, é incrível. Simplesmente não existe audiolivro desse livro. Não existe. Por causa disso. Desculpa, errou! Isso. A gente teve uma discussão bem intensa, não vou dizer acalorada, porque não gerou calor, né? Mas bem legal lá no Discord, conforme a gente fez a leitura coletiva dele. Se você não participou, tem muita informação legal durante a leitura, é um complemento bom para esse podcast. Mas no meio de tantas coisas, a Luísa Zagonel, que vocês já conhecem também, ela levantou uma curiosidade que eu mesmo tinha passado batido. Ela falou, vocês sabem qual a versão da história que vocês estão lendo? Sim. Fui ver um vídeo de resenha do livro e uma diferença na história me fez perceber que a edição que eu estou lendo, da Amazon Classics, é da primeira versão, escrita por Mary Shelley em 1818. Sim. É isso que eu ia Enquanto que comentar algumas agora. edições são da versão revisada pela própria autora, publicada em 1831. Aí, enfim, tem isso pra vocês olhar também. Sim, eu ia chegar nisso, Tan. Você tá colocando o carro na frente dos bois. Vamos lá. Porque o livro é lançado em 1818 anonimamente, mas em 1823 há uma adaptação teatral para o livro, que é quando ele se torna popular. Que é quando ele é reimaginado e tal. A própria Mary Shelley assistiu essa peça. Ela reivindicou como autora. E nesse mesmo ano ela assina o livro como sendo dela e aí volta a publicá-lo como sendo de Mary Shelley. Mas muda a história? Será? Não, em 1823 não. Mas ela sofreu, tipo, preconceito, assim. O pessoal começou a olhar porque ela era pequenininha, magrinha, toda bonitinha e tal. Dando aqui, nossa, você, da sua cabeça, surgiu essa história de monstro, sabe? Então, foi meio tenso. Então, com essa reedição, o livro vendeu mais ainda, quando, alguns anos depois, em 1831, ela reescreve o livro, ou faz alguns ajustes, não reescreve, ela faz alguns ajustes, dá uma de George Lucas, pegando Star Wars antigo, pra deixar mais fluida, colocando né, os efeitos especiais novos, muda alguns parentescos, a Elizabeth era pra ser uma prima mesmo do Victor Frankenstein, depois ela corrige isso, pra não ficar tão esquisito e tal, fez algumas adaptações, e em geral, as traduções que temos hoje é a partir dessa de 1831. Mudou. A Elizabeth era prima do Victor ou era só adotiva? Na que eu li, ela é adotada. Ela é prima... É de 31. É porque prima tá de junto. consideração. Não. Exato. Na primeira Isso. versão, ela era prima mesmo. Ela era de sangue. prima de sangue, né? É.
Então, assim, em 1831 sai a versão final, que aí, então, atinge, né? Chega até nós até hoje. Então tem que ler de novo. Vai ter que ler a de 1818? Não, a minha tá como 18. Não, você tava lendo a introdução aí dela de 1831, é essa? É, se ela Não, que... mas isso aí foi colocado, ó. Mas foi colocado Título por original ela. em inglês, Frankenstein or the Modern Prometheus, 1818. Mas se você falou que na sua versão não era prima de sangue, então é de 1831. Ela não é prima de sangue, Ah, então então é o crédito 31. do livro tá zoado. Então você leu a versão revisada. Será que mudou muita coisa aqui? Depois eu vou ter que fuçar esse livro em busca dessa informação aqui. Gente, mas vamos para nossas impressões então, enquanto a gente vai contando a história um pouquinho para quem não conhece. Porque eu já posso dizer que eu fui surpreendido por muitas coisas que eu esperava um pouco diferente. Positivamente, não? Não, assim, de diferente mesmo, né? Quando você vê a história ou vê o personagem em tantos lugares diferentes, você já cria uma imagem dele na cabeça. Tipo, não tem o Igor na história, assim. Não tem isso. o Igor na história. É tipo não ter o balão na volta ao mundo, assim. Não tem a criação dele, né? Do jeito que Não é tem os descrita raios. no livro. Não é da maneira que a gente esperava, aquela coisa toda explosiva, carnavalesca. De repente ele estava criado e pronto. Outra coisa, a gente imagina, pelas representações, a gente imagina aquele monstro com os dois braços esticados pra frente, assim, tentando se equilibrar. Cabeça quadrada, não tem também. Aí você descobre que ele é um atleta olímpico que fazia de tudo, super flexível, mais flexível que os seres humanos. Depois você vai entender por quê, mas que ele se comunica super bem e fala e tem um vocabulário extenso e tal, consegue organizar ideias. Muito diferente do que a gente imaginava na criação, na nossa mente e tal. Então, assim, isso foi desconstruindo muito aos poucos, conforme a gente ia lendo o livro e entendendo de verdade qual é a verdadeira história do Frankenstein, né? Não teve raio, gente. Não teve raio. Teve raio no começo da Teve história. raio. Então, vocês sacaram isso no Mas começo tava da chovendo história? só, vai, pelo menos. Tava chovendo. Pelo menos. Mas no começo da história, quando ele tava dentro da casa dele, tava tendo uma tempestade muito forte, daí um raio bateu numa árvore e eles ficaram super assustados, muito perto da casa deles. Aí quando foi no outro dia, de manhã, ele foi lá ver e ele falou, nossa, será que o raio que é capaz de destruir a vida, ele também é capaz de formar? Eu falei, lá na frente vai ter raio, lá na frente vai ter raio. Vai ter lá em 1931 com o filme, né? Eles colocam daí no raio. filme tem raio. Eu acho que a velocidade também, né? Porque tá no nosso imaginário, né, popular, que é aquele cientista maluco que tá dentro do laboratório. Velhinho, Carol. Na minha tal. cabeça E ele ele era mó velhinho. novinho. Na minha também. Não, Ele era, quando eu vi, cara, ele tinha 18 anos, 19. E assim, eu comecei a ler o livro, eu até fiquei olhando, será que eu tô lendo o livro certo? Porque começa com um capitão num navio. Começa com cartas, né? São cartas sendo enviadas. E eu que pulei as cartas, gente. O Paulinho falou, volta, volta. Pular a carta. Não, porque isso aí vai voltar pro final. carta. É Tudo é uma importante. grande Porque carta, o livro né? começa Tudo. com a carta, gente. Então, começa com uma carta, você fala, deve ser carta do autor, tipo do Tolkien, né? Que mandando lá pra explicar a história e tal. Sim, Aí sim. você descobre que não, é a história, a carta já é a história, é um romance epistolar, né? A categoria de livro como ele é escrito, mas não é todinho como carta, mas é contado pelo ponto de vista de uma pessoa que tá ouvindo a história. Em alguns momentos ele tá ouvindo a história que foi contada pra alguém, que foi contada pra alguém, que foi contada pra alguém. Nossa, Aí ele tá perde, contando pra assim. gente, você fala, nossa, o negócio deve ter se perdido muito nesse o telefone sem fio. danado, né? Acho que, assim, o que todo mundo já foi pra história sabendo que o monstro não era o Frankenstein, né? Isso é muito Isso. importante. Isso eu acho que, né, todo O monstro mundo já... criado, né? o demônio, porque tem um o outro demônio, monstro, né? né? É verdade. Sim, porque a gente sim. é associado. O nome daquele Da ser criatura, grande, né? com os parafusos no pescoço, os olhos esbugalhados e a testa grande, é o Frankenstein. E conforme eu ia lendo o livro, eu falava, por que, gente, a gente chama aquilo de Frankenstein? É um Porque absurdo. Ele era filho, gente. O filho herda o nome, sobrenome. Vamos, licença poética aí. Não, mas o livro não dá, é sempre tratado como não. monstro. É a criatura. Ele não criatura, tem nome, monstro, é. inclusive como uma maneira de distanciá-lo, né? De mostrar que ele é uma simples criação, que não gerava nada de apego nele, né? Nenhuma identificação, era uma simples Mas massa. eu vou te falar que eu achei a criatura muito mais humanizada do que o próprio Victor Frankenstein. Porque o Victor, ele ficava falando só, eu tô desesperado, tô sofrendo, tô Era triste. tudo sobre ele o Eu tô tempo com todo, febre, eu tô com isso aqui. E, cara, a criatura tem uma alma, assim,
assim, tão... Boa. Não sei explicar. Me faltam palavras pra explicar. Mas ele tem uma sensibilidade e uma percepção da vida muito diferente do que o próprio criador, sabe? O criador criou a vida, mas ele não sabe que tipo de vida ele criou e nem o que é uma vida. Ele não sabe nem viver uma vida. Tanto que ele Ele desde se assustou muito quando novo... criou a vida. Não, e desde Ele muito falou, novo, Tan. Ele sai de era... perto. Você lembra? Ele tem Ele um sempre amigo... foi muito esquisito, né? Ele sempre foi. Ele tem um amigo que é o Henry Clerval, que sempre foi muito mais animado, muito mais conversa, engraçado e tal. E o Victor, ele parece que ele tinha uma vida pela metade, sabe? Assim, tanto que ele falava, eu tenho conforto e alegria quando a Elizabeth sorri. E aí você vê que parece que a própria criatura dele tem uma percepção do que é vida melhor que ele, sabe? É muito bizarro o isso. propósito dele ter criado o monstro era sobre ele também. Sim. Ele queria se provar como alguém que conseguiria fazer isso. Ele não tinha um mínimo propósito para o ser que ele estava criando. Então, um ser criado sem propósito. Isso é discutido muito bem durante o livro. A impressão que dá é que depois que vem a vida, que ele reflete sobre Sobre o que as é. consequências de se criar uma vida. Isso. Mas também ele não tá nem aí, né? Deixa eu falar pra vocês, isso foi uma coisa até que eu marquei aqui no livro, porque eu falei, não é possível, eu devo ter lido errado, sei lá, porque eu tava com a mesma percepção do Paulinho, eu achava que eu fosse encontrar uma aventura de terror, criou um monstro, o monstro se virou, agora eu vou matar todo mundo. Tanto que tem um filme ruim, esse é ruim, hein, Carol? Que é com o James McAvoy e o Daniel Radcliffe. Ah, Assisti. sim. Eu não achei ruim, não. Não. Não tem nada a ver, né? Não, Mas não eu tem nada a achei ver. Pronto, é isso. Se você assistir o filme como filme, ele é legal. Mas se você assistir ele como uma história fantasiosa dentro do Victor Frankenstein, fica estranho. Mas a ideia do filme é que se o Victor tivesse um auxiliar e esse auxiliar vai impedir ele de criar a criatura. E aí eu assisti o filme, no final, quando a criatura é formada, ela começa a matar todo mundo. E ele só gruninha, sabe? Assim, isso que me incomodou. Mas o que me chamou a atenção do livro, e até eu assisti o filme até pra querer ver isso na tela, e eu não vi, foi que em momento nenhum, essa foi a minha percepção, quero saber a de vocês, em momento nenhum, o Victor... ele tava feliz ou ele tava ansiando por fazer a criatura dele como se fosse uma coisa super uau, nossa, é meu invento, é minha coisa legal, deixa ele trabalhar. O tempo todo ele falava, não, eu tô febril, eu só vou melhorar depois que eu terminar, eu tenho que ver minha família, não, mas eu tenho que terminar meu projeto. Cara, ninguém deu essa tarefa pra ele fazer. Então Ninguém sabe o que eu deu. senti dele? Não era um Assim, trabalho, né, de Ele Não tava era conclusão de obcecado. curso. né? Ele Não tava era um trabalho de obcecado conclusão de curso. Não, que ele e eu tinha acho que foi fazer, muito sabe? assim. Ele conta na história, né, que durante a infância dele, ele leu certos filósofos, né? Quando ele entrou na faculdade, os professores dele falaram, pô, meu, você leu esses risada caras? dele, né? Sério? Você Ah, tá Menino do assim, interior, sério? tá lendo, né, livro antigo. E aí ele a sensação que eu tive é que não, eu vou mostrar pra todo mundo que o bonzão aqui sou eu, entendeu? Vocês estão zoando aí de mim que eu li fulano e ciclano, eu vou mostrar que eles que são os bons. E aí, tipo, do nada ele se mete a querer criar uma vida. Assim, achei ele muito soberbo e muito mimadinho, sabe? Ele é mimado o tempo todo, ele é mimado, né? Nossa, Até lá nossa. na frente, quando ele vai preso, o pai dele tem que vir ajudar ele a se livrar e tal. E aí, tipo, a família fica mendigando a atenção dele, que ele tá há 6 anos longe, Meu, né? é demais, né? Ai, sabe, cadê você, sabe? Fulano de tal tá indo aí atrás de você pra gente ter notícias. Tão Então, assim, é um cara... preocupados, é o filho deles, cara. Não, Deixa então, a intenção da família, beleza. Mas ele não tinha essa reciprocidade dele, entendeu? Chato pra caramba esse cara. Então, ele tá em busca desse sucesso particular, né? Ele começa a ter essas ideias, começa a estudar, inclusive essa coisa dos dois professores, eu lembrei meio que o contrário do que a gente viu no Eustáquio lá, né? Que o Eustáquio se interessava só por verdade. ciência e não se interessava pela fantasia, né? Sim, E aqui sim. a gente vê que o importante mesmo é se interessar pela ciência. Ele vai atrás da ciência. Cara, mas é... Não, tanto que eu vou ler aqui só um trechinho que eu marquei aqui pra vocês, porque eu fiquei realmente procurando, assim, qual que é a motivação dele criar a criatura, sabe? Qual que é a motivação? Será que ele tava feliz? Será que ele tava curtindo? Porque às vezes a gente tá curtindo fazer uma coisa e depois no final a gente vê e fala,
ficou ruim, sabe? Mas ele nem tava curtindo, sabe? Então daí tem uma parte aqui no livro que fala assim: as folhas daquele ano secaram antes que meu trabalho se aproximasse do fim. E agora, cada novo dia me mostrava mais claramente o quanto eu havia progredido. Mas meu entusiasmo era controlado pela minha ansiedade. Eu parecia mais um condenado pela escravidão a trabalhar nas minas ou qualquer outra tarefa perniciosa do que um artista ocupado com sua atividade favorita. Todas as noites eu era assolado por uma febre lenta e eu ficava nervoso no grau mais doloroso. A queda de uma folha me assustava e eu passei a evitar os meus companheiros como se eu fosse culpado de um crime. Às vezes eu me assustava com a calamidade em que acreditava ter me tornado. Só a energia do meu propósito me sustentava. Logo meus trabalhos terminariam. Eu acreditava que os exercícios e a diversão logo afastariam a doença incipiente. Então eu prometi a mim mesmo me dedicar a essas duas atividades assim que a minha criação estivesse completa. Tipo, eu só vou voltar a ser feliz quando minha criação estiver completa. Por enquanto, eu tô igual um escravo trabalhando nas minas, sentindo febre, sentindo dor. Mas você vê que a vida É dele... uma coisa que ninguém pediu. É outra época, Adri, é outro contexto. E a vida dele vai girar em torno disso o tempo todo, né? Ele sempre vai estar insatisfeito, ele sempre vai estar em crise, ele sempre vai estar febril, doente, porque ele nunca vai se sentir realizado. A coisa só escalona de um jeito que só vai piorando, né? As situações da vida Não, dele. Ele escolheu piora fazer muito, sozinho, né? Piora muito mesmo. E aí piora demais, porque, tipo, ele cria a criatura, beleza. A minha sensação, de novo, beleza, cumpri aqui. Próximo. É cumprir, não gostei, dei as costas e fui dormir, né? Ele vai dormir depois. Mas tem uma pessoa viva agora aí atrás que ficou... Então, mas que nem ele tem, assim, E fugiu, né? e eu não tô nem aí, não sei nem pra onde ele foi. Menos Ele mal tava que ele fique longe de mim, né? Essa cena pra mim foi anticlimática perto do que eu tava esperando, né? Gente, tava que Ele hora... tava esperando isso lá. Que hora que vai ter, né? Que hora que vai ter aquela cena toda, né? Aquele carnaval todo. E a Mary Shelley, ela conta a história muito assim. As pessoas morrem, não mostra como foi a morte. Apareceu morta. Um casal lá casa, aí como vai ser a cerimônia? Depois da cerimônia, né? Tipo, já casou, fica, né? meu. Ela não conta os detalhes. E o surgimento... Sim, Dele fulana é foi mesmo condenada à morte. Fulana morreu. Ó, é o capítulo 5, tem um parágrafo que declara toda essa criação aí, ó. Foi numa monótona noite de novembro que vi a consumação de meus esforços. Com uma ansiedade que beirava a agonia, reunia ao meu redor os instrumentos de vida que poderiam infundir uma centelha de ser na coisa inanimada que jazia aos meus pés. Já era 1 da manhã, a chuva aí, a chuva tamborilava lugubremente contra as vidraças e minha vela já estava quase consumida, quando pelo fraco clarão da luz quase extinta, vi abrirem-se os fundos olhos amarelos da criatura. Ele respirou fundo e em um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. E é isso. Pronto. Né? Toda aquela cena do filme de 1931. Eu pus do lado, não tem raios. Muito bom, eu devia ter sido também. Mas ele estava em busca do elemento fundamental para a vida, né? E a autora disse que ele encontrou, mas não conta qual que é. Tanto que mais pra frente ele é questionado sobre isso, ele fala que não vai contar o que é para isso não se repetir. Inclusive tem uma conexão com o Harry Potter, né? Se não é a Adri falando de Harry Potter, sou eu, porque Olha aí. a pedra filosofal é citada, que é a Sim. fonte, né, da energia, a Sim. fonte da Da vida e vida, tal, é. da mitologia. Deve ter uma pedra filosofal aí, tirar os raios e botar a pedra. Então essa conexão tá lá, mas ela realmente não perde muito tempo na explicação. Fala assim de algum processo científico, né? Dele buscando os restos de cadáveres, selecionando Os ossos, da maneira que né? ele queria. O bicho ele é alto porque ele escolheu o tronco de uma pessoa muito alta para poder organizar os órgãos lá dentro e tal. Então a intenção dele era realmente montar um Frankenstein. Mas ele queria montar alguém bonita. De novo, ó, gente, esse negócio do bonito aí é muito forte, né? É muito relativo. Porque ele falou que ele procurou as partes mais bonitas de um ser humano pra poder Então, juntar ali, né? Mas você já viu essas misturas? Quando pega a parte mais bonita de cada pessoa e monta um novo ser humano com Photoshop, fica horrível? Porque a harmonia Né? não depende de partes Eu já vi bonitas, Isso é né? Photoshop. Assiste Eu o já show de vi. Truman, quando ele começa a pegar as, É verdade. as coisinhas lá. Eu já vi criança que são filhas de pais super bonitos e que a criança não é tão Fica meio bonitinha. esquisitinho. É, porque se forem pais que já passaram por vários procedimentos estéticos, Não né? é? Aí a criança sai normal, você fala, ué. Opa! É assim, no relato do livro, o monstro é criado, ele foge,
E o Victor Frankenstein não tá nem aí. Segue a vida. E passa um ano. Assim, meu. em poucas páginas. Passou um ano e eles falam, ué, Mas nesse um ano o Vitor não viveu também, não. Nesse um ano o Vitor tava chatão ainda. ele tá todo largado, doente, o caramba. magrelão. Aí ele descobre que chega um aviso lá da casa dele, né? Nossa. Morreu seu irmão, o caçula, o William. Nossa, isso E foi aí triste. ele fica muito mal. Ele já tava muito mal, né? E ele tava longe de casa, né, gente? É. Ele é lá da Suíça, de Genebra, e ele estava trabalhando no norte da Escócia, na universidade lá, então é muito longe. Então quando ele recebe a carta, ele fala, eu tenho família, né? Verdade, eu acho que eu preciso ir lá ver, né, minha família. Olha aí. É, Não, e fora que ele já tinha recebido outras cartas, né? Várias cartas e ele não respondia. é isso. E aí ele ficou doente uma época e assim, ninguém tava sabendo que tava doente. O amigo dele foi visitar lá porque ele tava sumido. Descobre ele doente lá, quase morrendo também. Então você vê que ele, enfim, ele não é uma pessoa muito agradável também, né? Uhum. Você vê que ele não é tão, né, de boas amizades. Mas ele volta pra casa por causa disso daí. E aí descobrem que o menino foi assassinado. E estão atrás do assassino e tal. E aí as investigações indicam que é uma menina... Justin, é isso o nome dela? Justine. Ela era criada ali pela família, porque, enfim, ajudou. Acho que ela tinha ficado órfã, alguma Sim, coisa foi desse criada tipo. pela família, né? Criada pra ser criada, né? Porque ela, na verdade, trabalhava pra Isso. família. É. Parece, tipo, É, a ela Elizabeth trabalhava foi pra criada, família. só que a Elizabeth foi criada pra ser rainha, né? É. E encontram umas fotos do menino com ela, e aí falam, ixi, parece que foi ela. Só Gente, que- mas me incomodou essa parte, porque fala assim, e o pequeno William foi encontrado morto, já somente com as marcas do seu assassino no seu pescoço. Gente, a Justina era uma menina. Imagina o tamanho da mão dessa criatura. É, eu fiquei pensando isso, era só medir a mão dela, né? não tinha legista, né? IML. São legistas. É, Sai. um dos furinhos, né, que tem, mas fazer o quê? É, tem várias É, coisinhas assim, fazer o né? quê? E ela é condenada por isso e ele já tinha certeza. A gente não conseguia, até então, não conseguia imaginar como. Como que o monstro que surgiu lá da Escócia foi aparecer lá em Genebra? E ele viu o monstro, por isso que ele tinha certeza que tinha sido o monstro. Como que isso ia acontecer? Mas ele tinha certeza que não tinha sido a Justine, tinha sido um monstro, mas ele não faz nada porque ele teria que reconhecer o seu erro, reconhecer o seu vacilo, né? Ter criado um monstro como esse e deixado ele solto no mundo. E ele podia ter ajudado a Justina a fugir da cadeia, né? Acho que ele até chegou a tentar, mas ela não quis, né? Não É, disso, porque ela não. achava que ela ia ser absolvida, né? Ela achava que na hora do julgamento iam perceber, não. Por ver que ela ama tanto, né? E pelo próprio Exato. depoimento da Elizabeth e Tanto tal. que fala, né, que ela tá super em paz, que ela tá tranquila. Mas ele foi covarde mais uma vez e deixa aquilo acontecer. No que ele vai voltar lá pra Escócia de novo, e essas passagens são bonitas, né? Que ele vai andando pelos lagos, pelo Mont Blanc, né? Vai vendo as paisagens das montanhas suíças. Então aparecia a fábrica de chocolate, né? No meio desse caminho, ele se depara com o grande monstro. 2,40 m, hein, gente? 2,40 Olha aí. metros de altura. E ele estava muito irritado pela morte que tinha acontecido e queria se vingar. E quis ir pra cima do monstro. E aí que começa a segunda parte do livro. Porque Gente, toda essa e foi uma por que ele introdução. não chega já perguntando, foi você que matou o William? Foi você que matou? Você que matou? Não, ele Não. chega, ele fica assustada e o monstro fala, não, vamos subir, vamos conversar que eu quero ter uma conversa com você. E o monstro o tempo todo todo a gente articulado. fica... Tudo, E aí né? tem a terceira história, né? Porque começa no barco, que é um navegador que tá O tentando Walton. alcançar o Walton. Polo Norte. Polo Norte. Ser o pioneiro a chegar Quer lá. chegar até o fim do mundo, né, com Nárnia? Isso. E ele encontra um náufrago. Na verdade, ele vê uma criatura estranha passando. De trenó. Que parece um homem, É, mas... A gente sabe, óbvio, que vai ser o monstro. E aí ele resgata. Isso lá no comecinho do livro que a gente pulou, Sim, tá? né? Ele resgata um cara pra dentro do barco. Que tá muito é o doente. Victor Frankenstein. E aí ele trata da pessoa e tal. E se tornam amigos. E aí o Victor Frankenstein começa a contar pra ele. A gente sabe disso porque esse cara tá se correspondendo com a mulher irmã dele, dele. com a irmã. É a irmã, né? Tá se correspondendo com a irmã. E aí tem a carta contando achei esse cara no mar. E aí agora a gente tem a terceira história, que é o monstro contando pro Frankenstein o que tinha acontecido com ele. Mas aí é interessante você voltar, Tam, porque qual que foi a motivação do Walton ter pegado um cara no meio do gelo pra salvar ele? Foi porque, gente, é uma vida que a gente tem que cuidar, que Mais dó. do que isso, ele tava se sentindo sozinho. Exatamente. Ele não tinha amigos, Ele queria ninguém ter pensava amigos. como ele. Aí que a gente começa a notar, na verdade, assim,
quando a gente volta e lembra disso, nesse momento, a gente fala, é um livro sobre solidão. Cara, que tá todo mundo sozinho nesse livro, tá todo mundo sofrendo com a solidão. É o cara no barco, Que é abandonado. o Victor Frankenstein, e é o monstro mais pra frente também, a gente vai ver que a crise dele é a solidão. Elizabeth também, que tinha solidão. O Henry Cleval, que era o melhor amigo dele também, em algum ponto da vida também tava solitário. Aí, pra mim, a terceira história, que é a história que o monstro começa a contar pro Victor, pra mim, é a mais interessante de todas, porque a gente realmente vai agora acompanhar a história pelos olhos do monstro, né? E a gente vê que no início, e eu achei muito interessante essa parte, ele narrando, eu nasci e de repente já senti tudo. Não foi que nem um bebê que começa ali devagar, ele já era algo grande, né? Um adulto, sei lá. E aí você vê que ele nem sabe se expressar, não sabe falar, não sabe o que ouvir. E aí a gente vai vendo esse crescimento dele, né? Ele sofre, ele apanha no começo, porque ele tenta se aproximar das pessoas, e aí as pessoas olham ele e ele é amarelado, né? Ele é todo... O rosto dele é uma massa. Ele era muito deformado, assim. A representação que a gente tem na mente, ela é interessante, mas ela não é muito próxima. Inclusive tem algumas verdes, né? Tem representações dele verde, mas fala que é amarelado e a pele mal cobria os vasos e os músculos. Então era um negócio muito mal feito, Sabe incompleto, quando você faz a né? lasanha e fica faltando queijo pra gratinar? Você vai despedaçando? É isso aí. Então, É isso devia aí. ser meio assim. Aparece Tanto um que- presuntinho ali, ó. Só uma curiosidade, a primeira representação cinematográfica do Frankenstein, do monstro, né, do Frankenstein, é de 1911, lançada pelos estúdios Edison, que era do Thomas Edison. É Olha um que filme de 1911 que ficou perdido até 1950, quando reencontraram, e ele está disponível completamente no YouTube. É um filme mudo e tal, e você vai ver que a representação do monstro é totalmente diferente. Ele é todo torto, assim, corcunda, Anda devagar, tem né? um cabelão e tal, bem estilo monstro mesmo, assim, de assombração. E essa versão que a gente conhece, que é a clássica, quando você joga Frankenstein no Google Imagens, vai ser a primeira que vai aparecer, é do filme de 1931, que tem o It's Alive. Ele é todo preto e branco e tal, mas é uma super produção, tem toda aquela coisa dos raios e tal, que é isso que ficou na nossa imaginação. Paulícia pegou no It's Alive. Pegou. Eu não superei ainda que não tem It's Alive, eu tive que ver a cena. Não, eu também não superei nada. Oh, mas esse início de vida do monstro eu achei maravilhoso. O capítulo 11, pra mim, é talvez o ápice de beleza do livro, porque é quando relata ele descobrindo as coisas. É. Primeiro a gente percebe, ele mesmo percebe, né, que ele é muito resistente, ele consegue sobreviver no meio da floresta, viver a baixíssimas temperaturas muito mais facilmente que qualquer homem e tal. Mas nesse momento eu tava muito irritado. Por quê? Porque eu só ficava pensando assim, como que ele tá falando tanto, gente? Quem que nasce sabendo falar desse jeito? Por que ele é tão Calma articulado que vai já? explicar. Então, depois explica. Eu falei, será que eu tenho que ter uma suspensão de descrença tão grande para acreditar que ele já nasceu com as capacidades mentais de alguém que já aprendeu a falar? E aí eu falo, e essa palavra? Onde ele aprendeu essa palavra? Gente, super articulado. Um vocabulário riquíssimo. Nossa, Aí demais. ficou um tempão. Mas depois ela entrega, assim, eu gostei do jeito que ela entregou. Ele vai encontrar uma família e tal, mas a gente já chega lá. Mas ele se descobrindo é interessante, porque lá ele vai ver coisas como, cara, existe água, ela sacia minha sede, sabe? Sim, Frutas sim. são comestíveis, coisas básicas que a gente nem pensa. E a gente percebe, sabe? Passarinho, calor, frio, chuva, fogo Cara, esquenta, fogo. Então, fogo queima. Então, essa Sabe, umas frase coisas que eu loucas. queria ler pra quem tá ouvindo a gente, pra ter uma ideia do vocabulário dele e de como ele descobria as coisas na vida, sabe? Um dia, quando estava oprimido pelo frio, encontrei uma fogueira abandonada por mendigos errantes. A friagem foi superada com o prazer do calor que experimentei. Em minha alegria, coloquei a mão nas brasas vivas, mas rapidamente puxei-a de novo com um grito de dor. É muito doido, cara. Aí descobrindo fala, fogo. né? É. Como que pode? É que estranho, pensei. A mesma causa pode produzir efeitos tão opostos, prazer e dor ao mesmo tempo. Uhum. E isso é muito legal, né? É, nesse capítulo ele descobre a beleza da música, por exemplo, o canto dos pássaros, o choro. Fala, o luar, Mais né? adiante no 12, quando ele vê a família, é aí que ele vai aprender, né? Ele descobre, por exemplo, que se proteger com casas é muito bom pro corpo, porque ele se sente mais confortável. E aí ele encontra uma cabana, que ele até demora pra descobrir que
essa cabana é pobre, né? O conceito de pobreza é apresentado pra ele. Ele só tava abrigado e tava feliz, né? Então. Mas ele descobre que ele tava dentro, assim, meio escondidinho, numa casa que ele conseguia olhar por dentro. Então ele decreta que é ali que ele vai morar. E lá dentro tem um senhorzinho, que ele depois descobre que é cego, e um cara e uma mulher que são irmãos. E aí ele começa a ver, acho que passa mais de ano lá, né? Ver aquela família e tudo. Ele fala, eu identifiquei as palavras. O cara fala pra menina, irmã. A menina fala pro cara, irmão. Acho que foi 1 ano e meio de observação que ele ficou lá. E ele começa também a ajudar aquela família, porque ele começa a ver as atividades daquela família, que era recolher lenha todos os dias. Vocês já assistiram Parasita? Sim, parecia, não, né? Ainda não. Ó o spoiler, ó o spoiler. Ó, spoiler. E ele começa a levar, e ele levava aquela lenha e tal. Eu ficava pensando, gente, ele não é pequenininho. As pessoas vendo aquela lenha todo dia lá, será que ninguém nunca passou uma noite em claro pra ver quem que trazia aquela lenha pra porta, sabe? Foi 1 ano e meio, Não gente. gente, sabe? Não questiona a benção, não. Porque eles achavam que era um espírito, né? O espírito bom que trazia a lenha pra eles lá. Era uma família de franceses, né? Que estava lá, abrigado. Ele observava tão de perto que ele ouvia todas as conversas. Tanto que ele aprendeu a falar, aprendeu vocabulário, aprendeu geografia, porque veio uma árabe, né? Pra aprender a língua com eles e tal. Gente, olha, essa parte eu falei, tá bom, Mary Shelley, você era novinha, vai, tudo. Vou aceitar de bom o Deus grado. ex machina ali. Não, porque o cara era noivo de uma mulher que não falava a língua deles. Então, ele teve que ensinar as palavras pra ela, e eu fui ali, né, peguei carona junto no ensinamento. Aprendeu tudo. E ela não entende, ela não aprende muito, mas ele aprende muito, né? Verdade. Ó o machismo aí, Carol. Né? E ele fica nesse sonho de que vou me apresentar um dia. Eu sei que é muito feio, mas se eu tiver a oportunidade de conversar com eles, eles vão me entender. Porque eles são amorosos, eles são gentis. E tem o fato do que o velho é cego. Sim. Então, já de cara, você fala, pô, que bom, né? Ele vai conversar com o velho e o velho não vai se assustar com a sua feiura. E, de fato, ele tenta falar com o velho, ele conversa com o velho, mas no meio dessa conversa chega a família Dá ruim. e se assusta num tal nível que enxota ele de lá e nunca mais volta pra Mas casa. ele também se apavorou e agarrou o velho pelas pernas, né? Falou, me ajuda, me ajuda. Ah, mas Véi, você vê coitado. um monstro de 2,40 m e agarra ali. Você percebe que ele é uma alma boa até aí, pô. Porque até então, ele estava criando em sua mente a possibilidade da bondade, né? Ele via a bondade Exatamente. entre aquela Era isso que eu ia família, falar. Então, assim, digamos que ele nasceu incorrompido, né? Ele foi criado zerado, assim. E nesse momento ele começa a desenvolver a bondade no coração, vendo a bondade, vendo que isso pode ser bom, até que ele, depois de pensar muito, raciocinar muito, planejar muito, decide falar com o velho, o cego, e dá ruim. E aí a coisa começa a degringolar. Você acredita que até então eu pensei assim, eu acho que o negócio tá tão diferente do que é no imaginário, que eu tava considerando a possibilidade dele ser bom até o final? Que bom. Eu falei, pode ser que não seja, pode ser que isso tenha sido plantado na nossa mente no decorrer da história, mas daí você vê que não, porque as coisas, né, ele vai Breaking Bad, né, ele vai no processo de se tornar mal, porque afinal ele é o Frankenstein. Não, é o Victor que é o Frankenstein. Eu sei, eu tô só reafirmando o erro. E aí, bom, até esse momento ele ainda fala que ele acha muito difícil de entender como um ser humano mata outro ser humano. A partir do momento que ele é rejeitado, ele fala que nasce no coração dele o desejo de vingança e agora ele tem que ir atrás do criador dele, porque o criador dele tem que resolver a parada. Porque ele falou, eu fui criado e fui largado solto. Eu não sei nada sobre a vida. E ele fala, né, numa parte daqui do livro, que ele foi criado pra ter amor e amizade. Então ele queria ter a companhia de alguém. E ele falou, como que o meu criador me cria com esses anseios de estar numa companhia de alguém, de ter alguém, e ao mesmo tempo me faz tão feio a ponto que as pessoas me rejeitam. E até o meu próprio criador me rejeitou. Nem Adão teve isso, né? Ele cita isso aí. Isso é legal, isso é legal. Até Adão teve uma companhia e eu não tenho. E ele fala, e eu não sou mau, tanto que até os homens maus têm suas companhias, né? Então, e aí que a gente conhece a história de por que aconteceu o assassinato do menininho. Sim, ele vai contar com detalhes quando acontece. Não tô justificando, mas eu entendi
entendi o raciocínio do monstro, entendeu? Eu entendi. Uhum. Que ele queria pegar uma pessoa pra se tornar um amigo, um cúmplice, sei lá, e o molequinho, obviamente, né, que falou, eu não quero, né, você é todo feiozão aí. Ele falou, vou pegar uma criatura bem inocente, né, pra criar junto. Criança que não tem maldade no coração, né, criança. Pegou a criança errada. Lembra que ele tava lá na região da Escócia ainda, ele só foge de onde ele foi Isso. criado e fica lá no meio da neve. Ele salva na a vida zona de uma rural. criança no rio, essa parte é triste. Só né? que nesse momento que ele falou, eu preciso achar meu criador, aí convenientemente ele tinha se vestido com o jaleco do Victor Frankenstein. Olha aí a coisa. E no bolso daquele jaleco tinha informações, tinha seu diário, né? Tinha várias informações que ele pôde descobrir todo o seu processo de criação. Não, por coisa que ele existia. fala, minha Genebra, na rua Francisco de Assis, número 8, bloco 2. Aí ele fala, eu preciso ir pra essa Genebra. Só que ele já tinha tido aulas de geografia na cabana, ouvindo a árabe, aprendendo lá. Então assim, por tudo convenientemente, ele consegue chegar em Genebra à procura do seu criador. E a história vai se desenvolvendo. Mas isso incomodou vocês? Não, porque... Eu entrei na onda. Coincidência? Só Só tô vai, falando né? que Eu assim... acho que a mão da Justine me incomodou mais. Não, o fato da árabe também me incomodou um pouco também, sabe? Então essas coisinhas são colocadas, assim, quando muitas coincidências vão acontecendo pra história andar, Não, né? eu falei, não, tá bom, vai, pelo menos não enrola, né? Já explicou. Exato. Aí então ele vai, né, no ponto de vista dele, comete o assassinato lá do irmão, né, porque encontra coincidentemente também alguém que tinha um pai chamado Frankenstein, e ele fala, então esse aqui que eu vou começar me vingando, mata o irmão. Enfim, aí depois as histórias se encontram quando ele encontra o Victor Frankenstein pra começar a contar a sua história. E assim, essa parte dele contando a história, eu ouso dizer que é 1/3 do livro basicamente, ou até mais, do ponto de vista do próprio monstro. Inclusive, eu vi alguns reviews que as pessoas reclamaram que essa parte foi cansativa, e pra mim não foi, parece pra vocês também não. Vocês gostaram dessa parte, né? Essa parte eu foi gostei mais bastante. legal, meu. Porque às vezes insiste muito com a história da família e tal, mas assim, se mesmo assim a gente achou que foi rápido que ele aprendeu a falar, né? Imagina se ela não tivesse dado tantos detalhes, né? A gente já fala, pera aí, né? Que Então, pra mim, telecurso é Poxa, esse? o Tolkien tava na A única coisa que me incomodou nessa parte foi que eu tava me afeiçoando a ele. E eu me vi assustada. Ah, sim. Por isso. Porque quando a gente assiste filmes, por exemplo, que conta a história do vilão, o nascimento de um vilão, e flerta muito com essa coisa de que o cara nasce bom e o meio corrompe e tal, isso traz muita responsabilidade pro meio, né? Então eu tava vendo aí a história da criatura e pensando, falei, cara, podia ser muito diferente. Ele podia ter apresentado, ele podia ter acompanhado a criatura, ter apresentado, mas não tem como, é igual o King Kong, cara. Ele ia ser estudado e trancafiado e sofrer tortura, como tudo, sabe? Então aí eu me peguei pensando assim, putz, eu tô passando um pano absurdo, assim, pra ele. Mas eu acho que é o propósito do livro mesmo, Dri. Não é passar pano, é deixar a gente Com a incomodado com humanidade isso. dele, né? Não é aquele negócio, o que é bom, o que é mal. Ao longo do livro a gente descobre que o monstro, na verdade, era o Victor. Tanto que o Victor fala assim, enquanto ele tava me contando a história, eu estava me afeiçoando a ele, até que ele falou do assassinato do William. Daí eu lembrei que, não, realmente ele é um monstro. Mas ele é um monstro que quer ser amado e que quer amar, entendeu? Então... Ele começa a chantagear o Victor, porque agora você me fez, você tem a responsabilidade de fazer uma companheira pra mim. E força de todas as maneiras que ele, você tem que fazer. Tem que fazer, e se você não fizer, eu vou começar a matar gente que é próxima de você. E até então o Victor pensa assim, eu não consigo matar esse cara, né? Aí você descobre que é uma grande história de amor. Ele só queria Pois é. alguém para amar e ser amado por alguém. Eu acho que não, eu acho que é mais companheirismo mesmo. Ele falou de criar uma mulher por causa do que ele já viu, né? Então, essa parte dele querer uma companheira e tal, eu até engoli, beleza, vamos lá. Aceitou. O que eu não engoli foi o motivo pelo qual o Victor decide não fazer a companheira. Eu me convenci Tá dessa, hein? marcadinho aqui, Carol, tá muito convencido. Eu me convenci dessa. Porque assim, ele fez o pacto com o monstro. Quem garante Sim. que o segundo monstro seguiria esse pacto? Não, mas a questão não foi nem ele, o cara se procriar e ter filhos monstrengos, mas Não, ó, olha porque, aqui, ó. Carol,
nós somos mulheres, Carol. Por isso que eu entendi. Eu lembro que eu tava passeando no parque com a minha cachorrinha. Falei, bom ponto, bom ponto. Aí eu concordando com o áudio, bom ponto. Nossa, bom ponto mesmo. Não pode mesmo fazer. Agora eu estava a ponto de formar outro ser, de cujas disposições eu era igualmente ignorante. Ela poderia se tornar 10.000 vezes mais maligna do que seu companheiro e deleitar-se por si mesma com os assassinatos e as desgraças. Ele jurou deixar a proximidade do homem e se esconder nos desertos, mas ela não, e ela com toda a probabilidade deveria se tornar um animal pensante e racional. Poderia se recusar a cumprir um pacto feito antes da sua criação. Eles, inclusive, poderiam se odiar um ao outro. A criatura que já vivia detestava sua própria deformidade. Será que não poderia conceber repugnância ainda maior por si quando a forma feminina chegasse diante dos seus olhos? Ela também poderia voltar-se com desgosto contra ele e por causa da superior beleza do homem poderia abandoná-lo. E ele voltaria a ficar sozinho, exasperado pela nova provocação de ser abandonado por alguém de sua própria espécie. Imagina Quer mais se essa motivo, mulher dá Carol? um fora nele, Carol. Imagina tem uma DR de monstro, ela dá um fora nele, ele vai ficar revoltadíssimo. Ou ela fala, não, mas eu esse nem tava rolê... Vai que ela pensando fica com o nisso. Brad Pitt. Eu tava chegando assim, eu tava pensando fisiologicamente mesmo, entendeu? Como que eles procriariam. Porque ele tem medo que eles procriem É, que também. é Vou o- criar uma raça nova que destrói o ser humano. Exatamente. Não, Eu isso acho também que- é levado em consideração. Não, eu acho que a maior preocupação dele foi, cara, o meu pacto foi com ele. Ela pode surtar falando, não tem nada a ver com isso não. E é forte pra caramba, sobrevive ao frio, calor, come Seria pouco. outro monstro. Gente, ele corre, pra mim parece aquele zumbi do Eu Sou a Lenda, sabe? Ele escala rapidão e volta rapidão. Criar outro não, essa desse. parte- Mas nessa parte eu ainda tava pensando, nossa, será que tem uma Dona Frankenstein? Será que ela vai ser criada mesmo, sabe? Eu tava tão ignorante da história ainda que pra mim era uma possibilidade. Vai que ela existe por um espaço de tempo, não sei. Mas não, realmente ela não foi criada. Vocês assistiram o filme Frankenstein de Mary Shelley? Não, eu queria muito Não. Eu já vi ver, trechos. cara. É. É bom, viu? É fielzinho? É bom. E o final é diferente. Mas de que ano? Qual versão você tá falando? É assim, eu era adolescente. Não é o preto e branco, quando em lançava. 1931. Não, é novo. É com Robert De Niro. Ele que é o monstro. Ah, já ouvi falar desse filme, é É verdade. muito bom. Mas não vi, não. O final eu acho melhor do que o final do livro. Ah, é? E é diferente. Não vou falar o que acontece lá pra ter graça de ver o E a filme. gente vai continuar a história? Acho que tá bom até aqui, né? Só uma coisa que a gente não falou foi da Elizabeth, que Sim. é a prima dele, Que depois deixou de ser foi prima, mas era criada. chamada de prima, porque ela esqueceu de editar o Exato. livro todo. E ela, na verdade, é o interesse amoroso do Victor Frankenstein, né? A loira dos olhos azuis. É, Pois mas é. ó, a escolha da Elizabeth, a adoção da Elizabeth também tem um fato muito interessante pra ser considerado e lido com os olhos da época, porque ela foi escolhida porque ela era a mais branquinha. Aham. Entre os órfãos que estavam lá, era a única loira. Então você vê o padrão de beleza europeu sendo, né, colocado aqui. Tanto a que narração me incomodou, ela foi mas- escolhida pra ser filha e a outra, como que é o nome A dela? Justine. Justine, foi escolhida pra ser criada. Não, e a mãe do Victor fala, deu mó dó de ver todas aquelas crianças lá e aquela menina loirinha, bonita, que brilhando entre os outros lá no meio daquelas crianças, sabe? Aquelas crianças Então eu sujas. peguei né? ela pra criar, sabe? E se tornou a favorita dela, né? É, se ela podia ter editado também, mas não. É. Na época ainda pensava Não, Não, assim. e ela problema. era filha de uma mulher que é feminista, liberal, o pai também, então você imagina, né? Mas a cabeça ainda tava, né, sendo desenvolvida. Ainda era século XIX, né? Mas ela é uma personagem super importante mesmo, prometida a ele, né, toda a vida, tanto que ele volta pra casar com ela e tal, enfim. Mas assim, em geral, a experiência foi muito legal. Eu ficava ansioso pra continuar lendo no dia seguinte e tal, porque eu tava mesmo envolvido pela história. Tem suas falhas, não é uma obra perfeita, mas Em ela alguns é... momentos cansativos, né, amor? Alguns momentos cansativos? Sim, tem... Quando você vai... Eu não me cansei É que nenhum, depende não. se você vai Bem de boa. pensando, né, com a em cabeça alguns da picos ação. de febre dele, eu É. me cansei. Ah, Eu, sou eu me muito assustei em muitos desesperado. momentos. É. Assustou, Eu Carol? audioli, né? Então, assim, quando chegava a parte do monstro, que aí o narrador fazia assim, aí eu... Eu não consegui sentir medo na Ah, história. eu não. É difícil chamar de Não livro dá, de é. terror, porque o terror da época é diferente do que a gente chama É. de terror hoje. É, no máximo as mortes, né? Algumas mortes que não eram descritas com detalhes, mas, tipo, tinha requintes de crueldade, né? Então... É, inclusive eu acho que o Henry, a morte dele foi muito pior do que parece que foi, sabe? O Clerval Clerval, lá. Que a gente é. nem mencionou direito, É, né? Mas, porque é o melhor amigo dele, né? Então, quando ele morreu, no livro, no começo fala só que ele apareceu morto,
Mas aí depois, lá na frente, fala assim, quando a própria criatura fala da morte, ele fala assim, eu não fiquei satisfeito ouvindo os gritos dele, ouvindo enquanto ele sofria. Isso não me deu alegria. Ai, cara, você vê que a morte dele não foi rápida, né? Isso porque o Victor, ele desiste, né? De fazer a parceira que ele tinha prometido, e aí o monstro entra no modo vingança. Aí a gente vê que ele não tinha prazer em matar, ele só matou pela vingança mesmo. Não. Né? Sim, mas ele a ainda impressão tinha suas que eu crises tenho, de consciência. Mas todo mundo ele matou rapidinho, né? O Henry não foi rapidinho, então. Enfim, tava todo mundo lidando com suas crises, né? O monstro lidando com suas crises, o Victor com suas crises. E a reflexão do livro é muito sobre isso mesmo, né? Tem muita coisa que dá pra falar sobre esse livro, né? Sobre o avanço da ciência, né? Até onde a gente pode brincar de Deus e tal. As crises, a ansiedade, a vida solitária. E o uso da ciência, né? Cara, algum cérebro que esse menino tem, ele podia ter feito umas coisas tão legais, sabe? Pois é. Até mesmo criar vida, mas podia ter criado um cachorrinho, sei lá. E aquela brincadeira que eu fiz com o Tan no começo, eu fiz porque a Adri tinha me falado que o Tan tinha dado esse spoiler. O Tan falou. O Tan não lembra disso. Que o monstro era o próprio criador. Deve estar gravado aí em algum podcast, hein? Chico, ó, deve estar gravado aí. É duro que eu não lembrei disso também, Tan. Não, Tan, porque quando a gente anunciou que a gente ia gravar o Frankenstein, da Mary Shelley, você falou assim, a gente não leu? Não, a gente não leu. Eu falei, não, a gente não leu isso ainda não. Aí você falou, mas não é aquele que o doutor o Frankenstein, o doutor e o monstro, eles são as mesmas pessoas. Então, mas ele tava confundindo com o médico e o monstro. Não, aí eu falei, mas você não tá confundindo com o médico e o monstro? Aí você falou, não. Não, ele falou que sim. Não. Ele falou que sim. Não, eu achei que você tivesse falado não. Você que implantou a Inception na sua cabeça. Efeito Mandela na cabeça da Adri aqui. Igual a Rê, que sonha, que brigou comigo e acorda brava comigo. Fica de mal. Olha, a Rê faz isso também. Toda mulher faz isso. Isso é meme, Você também, Carol? Isso é meme, né? De vez em quando, né? Acontece, né? Não, sonhar tudo bem, o problema é ficar brava quando acorda. Não, tem vezes que eu fico a manhã inteira sem falar com o Paulinho, porque eu sonhei com isso também. Mas essa teoria de que o cientista e o monstro são a mesma pessoa realmente existe. E é claro que não tá claro isso no livro. Acho que nem era a intenção dela ser acho claro. Que é forçado, amor. Nossa, eu nunca ouvi sobre isso. Se você reler, já que você vai reler, na outra versão... Eu li já com esses olhos. Todos os assassinatos acontecem quando ele está ou delirando, ou com febre, ou muito doente. Sabe? Todos os assassinatos. E todos teriam um motivo pra ele matar. O irmão mais novo, porque era o mais mimado. O amigo dele, porque... Mas e as cartas do final? Cartas do cara do barco? Porque ele viu os dois separados, né? Então, mas quem garante que essas cartas são reais? Essas cartas foram escritas mesmo, enfim. Mas isso é uma teoria eu acho que é forçado, da psicologia, assim, claro. Acho que não se encaixa 100%, mas é uma possibilidade de se estudar. Todos aqui já assistiram Clube da Luta? Sim. Então, dizem que tem um paralelo muito grande, né? Será? Não sei, porque ele era chato. Todos aqui, mas quem tá ouvindo eu não sei, né? Então, e você viu que ele tem... A personalidade dele é muito oposta à personalidade da criatura. Por exemplo, eu poderia ficar sentada horas conversando com a criatura, sabe? Com o Victor, eu nem 10 minutos do meu tempo eu dou pra ele. Isso é o chamado doppelganger. Mas que você não viu ele é o chamado doppelganger, né? Que é o duplo. São versões complementares, inclusive. Um é muito mais violento, outro vai ser mais pacífico, um vai ser mais interessante, outro vai ser mais chato e tal. Então, assim, é uma teoria que dá pra ler com essa cabeça, tentando encaixar algumas coisas. E dizem que dá, pelo menos foi a teoria que eu vi sobre isso. Mas e aí, vocês gostaram do livro? Nossa, eu gostei muito. Demais. Gostei. E eu gostei de que minha memória é baixa e eu não lembrava quase nada do que eu já tinha lido, né? Então eu aproveitei de novo. Cara, eu gostei bastante, mas eu achava que fosse uma história de terror, de muitos assassinatos. Não, assim. então. Eu achava que ele ia chegar nas vilas e todo mundo, taca fogo no monstro, sabe assim? É muito mais psicológico, é muito mais de reflexão, tem muitos momentos de reflexão. Que é mais legal, né? Mais adulto. Apesar de ela ter escrito muito jovem, né? Tem reflexões muito adultas, psicológicas, bem interessantes, que a gente pode ficar pensando umas horinhas depois de terminar a leitura. E eu gostei de ter conhecido sobre a história dela. Caramba. Sim, Sim. A história dela martelou muito mais da minha cabeça do que a própria história do livro que ela escreveu. Mais um clássico
clássico riscado da nossa lista. Não contamos o final de propósito pra que você leia, tá bom? Sim. É isso. Porque acho que até onde a gente contou, muita gente já deve até conhecer, né? Eu não conhecia, mas enfim. Valeu a experiência e se serviu pra você se incentivar a buscar os clássicos, vale muito a pena. Porque não são chatos, gente. Não são chatos. Eu tinha essa visão de que clássicos eram livros chatos, difíceis de ler, por causa do nosso trauma de época de escola e tal. Aí quando você vai adulto pra ele, você fala, cara, que delícia, como é bem escrito, como é bem amarrado, como a gente se envolve com a história. Mesmo, isso é verdade. Então, até hoje, assim, dos clássicos, eu não lembro de ter falado um assim, nossa, foi difícil de terminar, sabe? Que são considerados clássicos. Mas assim, eu não sei se o do mês que vem é um clássico, eu não tinha ouvido falar, até a Safira falar aqui com a gente sobre ele, mas prometemos no semestre passado que leríamos mais um livro da literatura brasileira, e ela indicou pra gente, A gente aceitou o desafio. Durante o episódio do Capitães da Areia, né, do Jorge Amado, a gente falou, Safira, fala outro livro brasileiro pra gente ler ainda esse ano. E sem pestanejar, o 15 de Raquel de Queiroz. E o ano tá quase terminando e a gente vai precisar ler, e tenho certeza que vai ser um livro triste, que eu já vi que fala da seca, do sertão e tal. Existe inclusive a comparação, o que é melhor, Vidas Secas ou o 15? Então já sabe o que a gente vai esperar. Vamos combinar, esse ano foi ano de ler livro triste e livro de autoras mulheres, gente. né? Que é outra mulher também. Ano passado Foi, também né? foram muitas mulheres. Bom, um dia a gente tem que ler o Vidas Secas Vidas também. Secas. É muito vontade de reler. triste. Eu fiquei muito traumatizada quando eu li. E a gente precisa decidir o livro do Natal ainda, que tem que ser um livro triste pra coroar esse ano de não tem que ser livros tristes. Mas pro mês que vem, então, o 15 de Raquel de Queiroz. Tá super falado. Eu joguei no YouTube, assim, tem várias pessoas falando sobre ele. É super discutido. Não conhecia, mas já compramos aqui no Kindle Não e vamos ler conhecia. nesse mês. Itan, Clube Ictus, Discord, firme e forte. Segue na mesma, a gente tá firme e forte. No LBC terminamos o Êxodo, foi ao ar hoje, o dia da nossa gravação, o último episódio. Vamos seguir aí com 2 episódios em Salmos e entrar em Filipenses. Que legal, Filipenses. Agora, até o final do ano, a gente vai fazer Filipenses com a volta do pastor que Tiago legal. Moreira. E a gente encerra o ano com Paulo em Filipenses. Muito bom, gente. E a gente se encontra novamente mês que vem aqui para mais umas impressões de nossas leituras aqui que a gente faz com vocês lá no Discord também do Ictus, tá? O link tá sempre no post aqui para você ir lá e participar dessa discussão. Se alguém for ler o Frankenstein, leia e colabora lá nos comentários, tá? Mesmo que já tenha terminado a nossa leitura coletiva. Eu acabando aqui, eu vou correndo pra lá, tá? Já tô doida. E vai ter leitura coletiva do 15 lá também. Então, se você Aê. quiser ler com a gente, vai ter um espaço pra gente compartilhar a leitura ao longo do processo. Muito bom, gente. Até mês que vem, então. Até mês que E a vem. gente segue na nossa luta aqui para conscientizar sobre o valor da leitura. Pelo menos um livro por mês a gente consegue ler juntos aqui e conversar sobre ele no fim da experiência. Beijo, Beijo, galera. Beijos, Até mais. beijos.